Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua companhia. Esta programação está no ar através do canal 14 em Recife, em região metropolitana e também em todo o estado de Pernambuco, pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos também nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial. Compartilhe já os nossos links com os seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Neste momento, convido você para lermos um texto na palavra de Deus que se encontra no Salmo 34, os versículos 4 e versículo 8. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar a leitura com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, no programa de hoje nós contamos com a participação do presbítero Elmi Cavalcante. Pai do Senhor, homem de Deus. Pai do Senhor, pastor Jefferson. É um prazer tê-lo conosco de volta aqui ao programa Intercessão. Faz tempo, né? Pastor, faz tempo já. Mas é um prazer também estar aqui com o senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, o presbítero Elmi Cavalcante, ele coordena um trabalho na cidade ali em Cachoeirinha, né, auxiliando o trabalho, o pastor André Timóteo, né? Ali na cidade Campo de Lagedo. E para nós é uma alegria tê-lo hoje conosco aqui, para juntos estarmos comentando sobre o testemunho da intercessão. Mas antes de estar conversando com o servo de Deus, nós vamos orar ao Senhor, dando assim a abertura para a nossa palestra aqui com o nosso amigo. Oremos então. Querido Pai Celestial, amado Deus, somos-te gratos pelo privilégio de estarmos aqui nesta tarde participando deste programa Intercessão, Senhor. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. Abençoa o teu servo que estará trazendo, Senhor, também as experiências vividas ao longo da sua jornada. Que o Senhor possa fazer lembrá-lo tudo aquilo que deseja que seja compartilhado nesta tarde para fortalecimento da nossa fé e motivação para buscarmos mais a Ti, Senhor. Recebe a nossa gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje, como já falamos, nós estaremos hoje comentando sobre o testemunho da intercessão com o presbítero Elmi Cavalcante. O presbítero Elmi, certamente, ao se entregar para o Senhor Jesus, o Senhor começou uma vida de oração e intercessão. Que testemunho o Senhor poderia destacar deste período inicial da sua jornada no Reino de Deus? Pastor Jefferson, a minha conversão, ela deu-se no ano de 93. 1993. E como já recém-casado na época, 3 meses de casado, mas depois da minha conversão, a gente entrou em um momento assim com Deus de intimidade através da oração, para que Deus viesse a salvar a minha família, os meus familiares, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos. E travamos assim uma batalha muito grande. Foi um momento de experiência muito forte da intercessão por eles. E durante todo esse período aí, já fazem 32 anos da minha conversão, e eu pude ver a mão de Deus salvando. Salvou meu irmão, salvou minha irmã no Rio de Janeiro, salvou meu pai, que partiu salvo, e minha mãe, fazem 4 meses que ela partiu, mas 4 meses antes dela partir, Jesus também salvou. Glória a Deus. E eu dizia no velório da minha mãe, a todos que estavam lá presentes, né, alguns pastores, alguns obreiros, presbíteros, obreiros, dirigentes, eu disse que Deus ouviu a minha oração de 32 anos, libertando minha mãe e salvando ela.
E minha mãe teve um sepultamento digno de quem parte para a glória. Que bênção, né? A intercessão nesse período de inicial pela família foi algo que realmente marcou a vida do irmão, né? E mesmo assim, nesse período de intercessão, mas aí o senhor dedicou-se a buscar o Senhor, né? Nesse período, e isso trouxe para o senhor fortalecimento, porque na proporção que a gente vai intercedendo por outros, a gente vai chegando mais perto de Deus e Deus vai chegando mais perto da gente. E aí a coisa fica boa, né? no relacionamento com Deus, né? Vai se aprofundando, né? A intimidade, né, pastor? A intimidade, né? Vai buscando intimidade com Deus. Como é importante, né? O crente, no começo da sua jornada, dedicar-se a buscar o Senhor e a interceder pelos seus parentes, né? E foi isso que Jesus disse àquela mulher samaritana, né? Quando ela pediu da água, quando Jesus ele disse que quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Ele disse, não me dê essa água para que eu beba. Aí ele disse, vai chamar o teu marido. Ali, na verdade, vai chamar o teu marido, a gente observa 2 pontos, né? Claro, Jesus estava querendo abrir uma porta para poder revelar-se a ela e contar a história dela, né? Que ele conhecia, mas também tinha um princípio ali da evangelização, né? Todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, ele quer também que os seus parentes e também sejam salvos, né? Jesus, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, né? Verdade. A gente vê que quando André teve um encontro com Jesus, ouvindo Jesus pregando, aí um certo escritor disse assim, acho que André disse assim, rapaz, Pedro precisa conhecer este homem, né? Então esse desejo que brotou no seu coração de ver a sua família salva é resultado do encontro com alguém muito especial como Jesus, não é verdade? É verdade, pastor. A experiência foi muito forte. Muito forte. A gente, como o senhor falou, a gente quer compartilhar, né? Com a família. E eu louvo a Deus porque eu pude ver esse milagre acontecer no meio dos meus familiares. E da parte da minha esposa, depois veio... Jesus salvou a mãe dela também, salvou o pai. E Jesus saiu fazendo a obra da nossa família. Maravilha, né? Você que está nos ouvindo, você está debaixo de uma promessa, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Que Deus coloque esse propósito firme no seu coração, como colocou no coração de Josué, né? Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas, permita-me, o Senhor, já depois que se entregou para Jesus, cooperando na obra de Deus, foi chamado para cooperar na obra do Senhor como vice-dirigente de campanha. Posteriormente também o Senhor passou a dirigir uma campanha evangelizadora. Certamente nesse período houve grande resposta de intercessão. O senhor poderia relatar para nós algumas das experiências que o senhor adquiriu através da intercessão, que viu no trabalho da evangelização, durante esse período como vice-dirigente e como dirigente de campanha evangelizadora? Pastor, a gente, como já dissemos, né, começa a ter uma experiência com o Senhor e quando se envolve na obra, a experiência ela vem a ser contemplada mais intensamente. E nesse período em que cooperávamos com o nosso pastor, um trabalho de campanha evangelizadora, a gente pôde contemplar, né, a obra se expandindo dentro da congregação, quando eu me lembro muito bem que havia uma escassez assim de jovens e o dirigente na época, né, que hoje o pastor José Soares, ele disse, Elmi, a gente tem que orar para Deus trazer esses jovens. E depois a gente pôde contemplar isso, o número de jovens crescendo na igreja, trazendo a responsabilidade de cada um. Não é isso, na evangelização, na participação da consagração e do envolvimento deles nas tarefas que eram incumbidas a eles durante esse período. Então foi uma experiência muito forte, como também Jesus salvando almas, né? Que é o desejo de todo dirigente de campanha, é contemplar Jesus salvar almas. E a gente pôde contemplar isso aí.
também nas concentrações que fazíamos, nos cultos rodízios. Eu me lembro que durante as instalações dos cultos rodízios, a gente parava muitas vezes o carro embaixo, era no Córrego de Euclides, e os cultos aconteciam muito nas escadarias. E teve uns irmãos que disseram assim, rapaz, o dirigente da campanha está carregando os caixas nas costas sozinho, a gente vai ajudar ele também a carregar. A gente já começou a influenciar outros, né? A estarem também fazendo a obra de Deus. E graças a Deus a gente pôde contemplar muitas maravilhas durante esse período aí que dirigimos campanha. É interessante, o senhor me fez lembrar uma história que eu vi do pastor Pedro Nunes, né? Saudoso missionário, saudoso pastor Pedro Nunes, lá na Argentina. Ele, na congregação, ele viu, tem alguns bancos vazios, e ele orava de banco em banco, dizendo, Jesus, enche esse banco aqui, salva vidas, eu quero ver esse banco aqui cheio. Depois se levantava, ia em outro banco, dobrava o joelho, Senhor, enche esse banco também. Aí depois ele ia, orava em outro, e assim ele fez isso sucessivamente, em todos os bancos, orando banco por banco, para que Jesus pudesse encher aqueles bancos. E hoje nós vemos ali os bancos tudo cheios, lotados, né, de crentes salvos em resposta à intercessão, né? O senhor falou uma coisa interessante, né? Todo dirigente de campanha, ele deseja ver salvação de almas, né? E para isso, geralmente se tira um período de oração, jejum, convoca. Como é que o senhor fazia lá para convocar o povo para interceder em prol da conversão dos perdidos? Pastor, marcávamos consagração, né? Consagração. E normalmente essas consagrações, elas têm aquele mover do Espírito Santo, né? E entre alguns pedidos tinha essa exclusividade, né? De orarmos para que o Senhor viesse salvar almas quando fôssemos evangelizar. E a gente pôde contemplar isso aí acontecer. E é muito gratificante, né? A gente, todo ganhador de almas gosta de ver esses acontecimentos, né? Durante o período da evangelização. Eu me lembro que tinha uma escala na época que era ali para a integração de Macaxeira, que fica assim na parte alta e tem até um púlpito lá de cimento. A gente ficava evangelizando lá de cima e o povo embaixo, pegando os seus ônibus e escutando a palavra. E o som levava também lá para o outro lado do córrego do Genipapo. Desceu um homem lá de cima, embriagado, atravessou as duas faixas, sentido contrário, da BR e veio se entregar para Jesus. Que é uma coisa ali interessante. Ele veio e disse, eu estava ouvindo lá do alto a mensagem e entregou sua vida para Jesus. Nesse período, eu tive uma esperança também muito forte. Nós fomos entregar literaturas no campo que tem ao lado desse trabalho lá. Essa escala acontecia uma vez no mês. Uma vez no mês o pastor escalava para as campanhas do bairro de Casa Amarela e ir para lá cooperar. E Córrego de Euclides nós levamos uma Kombi de irmãos para fazer o trabalho. Hoje é a escala da integração de Macaxeira. E íamos para lá. E eu fui com algum grupo de irmãos evangelizar no campo, entregar literaturas. E quando eu entreguei a literatura, um rapaz, ele fez assim, ó. Ele picotou todinho a literatura e jogou no meu rosto. E os moços olharam para mim assim, e olharam para ele e disse, Deus te abençoe, irmão. Aí, pronto, ele saiu e foi embora. Mas a gente sabe, pastor, quem ganha almas sabe, quem ora sabe, que Satanás vai se levantar, de alguma forma. Mas a gente tem convicção. E eu quero crer que esta vida hoje possa ter sido salva já. Sim. E ser arrependido de ter feito isso. O senhor me fez lembrar um fato que aconteceu também parecido com esse, mas com mais intensidade, né? O irmão nos contou, porque a campanha evangelizadora, ele geralmente, os irmãos oram, intercedem, como faz consagração, né? E intercedendo para Jesus salvar e abençoar e tal. E num desses trabalhos de evangelismo, o irmão estava pregando e um cidadão, ele meteu a mão no rosto do irmão.
e o irmão caiu. Disse que foi uma tapa, porque ele era um camarada alto, forte, e deu uma tapa nele. Disse, eu quero lá saber de crente, irmão. Aí deu uma tapa nele, ele caiu. Aí quando o irmão levantou-se, olhou para ele, passou a mão no rosto, olhou bem firme nos olhos dele e disse assim, Deus te abençoe. E esse irmão, ele foi embora. Depois, esse irmão, ele contou para a gente a sua conversão. Ele disse que aquela palavra ficou na mente dele. Deus te abençoe. Ele disse, rapaz, eu ia dormir e aquela palavra ficou, Deus te abençoe. Eu ia comer, Deus te abençoe. Estava no trabalho, Deus te abençoe. Estava no ônibus, Deus te abençoe. Aquilo me perturbou a semana todinha, aquela palavra, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ficou a imagem do irmão e a palavra dele ficou na minha mente. E eu não resisti. No domingo, depois, no próximo domingo, eu fui no culto e lá entreguei minha vida para Jesus. Essa palavra ficou martelando no juízo dele. Como o senhor disse, é possível que essa pessoa também tenha se entregado para Jesus, né? Verdade. Porque o crente, isso a gente sabe que um comportamento desse, irmão, é resultado de alguém que está em oração, né? Porque a oração, ela consegue dominar o homem interior, né? Dá equilíbrio, né? Dá equilíbrio, né? Porque quando você não é um verdadeiro crente, você parte logo para a agressão. Isso. Mas aí quando você vive em oração, o Espírito Santo tem mais liberdade de atuar na sua vida, né? Mesmo assim. A Bíblia diz que o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí o Espírito Santo vai moldando, né? Eu me lembrei do caso de Ana, né? Isso. Ana estava orando, e o sacerdote olhou para ela, viu só a boca dela só mexendo, os lábios. Disse, essa mulher está embriagada, numa hora dessa. Eu fui lá, não aguentou não, se levantou e falou, até quando apartarás de ti o teu vinho estando tu embriagado numa hora dessa? Mas a Ana, como vivia em oração, a resposta dela foi diferente. Branda. Branda, porque ela podia ter se levantado e disse, que tipo de pastor é o senhor? Que tipo de obreiro é o senhor que vem assim? Mas não, ela disse, não tem a tua serva como filha de Belial. Sou uma mulher atribulada de espírito, estou aqui derramando minha alma perante o Senhor. Mas o crente um verdadeiro intercessor, Deus lhe dá um equilíbrio na hora mais difícil, né, tomada de decisão, né? É verdade, pastor. E o senhor certamente vivenciou momentos assim, né? Pode compartilhar com a gente? Pastor, o senhor falando aí, me veio agora uma lembrança de alguns anos atrás, acho que uns 6, 7, 8 anos atrás, meu Deus. Eu fui a um sepultamento, uma cerimônia fúnebre de um pastor em Casa Amarela. E quando eu retorno, eu tinha baixado o vidro do carro, né? Porque estava muito quente. Esse dia estava muito quente, era quase meio-dia já. E quando eu paro ali no semáforo do cruzamento para o Vasco da Gama, para pegar para a Avenida Norte, tem um rapaz que ele vinha de moto. Ele assustou-se com o carro, porque eu ia cruzando. Ele assustou-se, ele veio atrás. Mas ele disse tanta coisa comigo. O vidro baixo, ele começou e ameaçou até agredir com o capacete. Ele estava na mão. Quando ele disse tudo que ele queria dizer, eu disse, o senhor já falou tudo que o senhor queria falar? Deus te abençoe. Pode ir embora. Desarmou ele, pastor. E ele parou assim, disse, não, mas é porque eu me assustei. E foi embora. Quando eu cheguei em casa, que eu coloquei o carro na garagem, subi a escada da minha casa, e cheguei lá, estava minha esposa e meu filho. Eu subi chorando. Aí minha esposa, o que foi que aconteceu? Meu filho, pai, o que foi que houve? Ele disse, teu pai é crente. Teu pai é crente. E o que eu levei agora, pastor, tem coisas que a gente passa, que a oração por uma alma, a intercessão por uma alma, a gente entende isso. E suporta. Foi uma experiência forte, viu? Porque você como homem, né, receber desaforo, né? Como homem E também como militar, profissional, né? Como profissional, da né? polícia, pastor. Como profissional ter que se suportar, aguentar. Só a graça de Deus mesmo. Só a graça. Só a graça de Deus mesmo. Mas é assim, é por isso que o crente, irmãos, ele tem que viver
em comunhão com Deus, né? Porque na proporção em que ele vai vivendo em comunhão com Deus, ele vai enfrentar afronta, vai vir desafios para ele reagir como o velho homem, né? Mas aí a nova criatura, a nova criação, né, de Deus em nós, o milagre do novo nascimento, melhor dizendo, em nós, faz com que nós tomamos uma postura diferenciada em meio às afrontas, né, em meio aos embates da vida, né? Glória a Deus. Veja, meu querido irmão, como é importante. Eu sei que não é fácil. Há momentos na vida da gente que nós somos desafiados para tomar um posicionamento, mas como somos intercessores, como vivemos na presença de Deus, então o Espírito Santo, ele atua em nós, o seu fruto, que é também a temperança, né? É uma das características do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? O Espírito Santo, ele atua dando-nos equilíbrio na hora mais difícil da nossa jornada. Mas ainda como dirigente de campanha, no discipulado, certamente existe o cuidado que o dirigente da campanha tem em passar para os novos convertidos o valor da oração, da intercessão. Que experiência o senhor pode compartilhar com a gente sobre a importância do dirigente de campanha, do obreiro, estar ensinando os novos convertidos a orar? Pastor Jefferson, esse momento de estarmos compartilhando, né, com um novo crente a intimidade com Deus através da oração, vem as experiências, né, de que agora eles são novas criaturas e que precisam estar mais perto do Senhor, porque as lutas virão para desanimá-los, para que eles possam parar na caminhada. Mas quanto mais se busca o Senhor, mais se firma, né? Mais busca se firmar. Eram essas experiências, a princípio, que a gente passava para um novo convertido, né? Que está ali tendo uma nova experiência de vida. Né? Isso, tudo aquilo que ele aprendeu lá atrás, fica para trás. E agora, vivendo a vida com Cristo, ele vai ter muitas coisas que vai de encontro àquilo que ele fazia antes. Né? E até se firmar e começar a caminhar sozinho, é um período de intercessão, tem por eles também. É por eles e com eles, né? E com eles. Por eles e com eles. Porque assim, eles aprendem a orar orando com a gente, né? A gente vê que me chama muita atenção o capítulo 17 do Evangelho de João, a oração sacerdotal, que o Senhor Jesus, ele intercede pelos seus discípulos ali, por nós também, de uma forma tão compenetrada, de uma forma tão extraordinária, que João, ele escreve a oração do Senhor Jesus como se estivesse anotando naquele momento. Mas a gente sabe que passou muitos anos para João escrever aquela oração, mas aquela oração que Jesus fez ficou na mente de João tantos anos, que ele pôde escrever com detalhe, riqueza de detalhes, a intercessão que Jesus fez pelos seus discípulos, né? É verdade. É muito importante isso. E assim, o novo convertido, ele aprende a orar com a gente, né? Isso. Por isso que a oração para a mocidade é importante, que o dirigente da campanha, como dirigente de ciclo de oração, sempre tem alguém que puxe a oração para a gente aprender a orar. A gente aprende a orar com os outros que estão orando, né? Jesus disse, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensina os seus discípulos, né? É muito importante esse período de oração. Eu me lembro que às vezes a gente ia para o ciclo de oração, em alguns ciclos de oração na minha época de jovem, que eu dobrava o joelho e ficava calado, só ouvindo as dirigentes do ciclo de oração orando, né? Eu gostava ali de muitas vezes em Aguazinha ver a irmã Francisca de Freitas orando, e quando ela começava a orar em línguas estranhas, era muito extraordinário, né? Irmã Luísa Ivo, irmã Cleonice ali em Peixinho, Luísa Ivo Fundão, sim, e outras servas de Deus que oravam, e a gente ia aprendendo a orar com eles, né? Como é importante, irmãos, a gente ter esse cuidado com os novos crentes, né? De estarmos orando para que eles também aprendam a orar e a interceder por nós. Por nós, também por outras pessoas, né? Parece que a oração, existe um vocábulo na oração. Isso. Né? Você vai aprendendo com os outros. Mas, presbítero,
O senhor também atuou como presbítero responsável de congregação. Certamente o senhor chegou a interceder por pessoas que precisavam de uma resposta de oração. Qual o resultado da intercessão, assim, nesse período que o senhor lembra que pode também ser compartilhado conosco nesta tarde? Pastor Jefferson, foram algumas experiências muito fortes, né? Mas eu me lembro agora, com muita clareza, de um casal de novos convertidos que estavam numa crise muito forte. E ela já estava decidida a divorciar-se, a separar-se. Ele conversou comigo, disse: olha, presbítero, eu preciso conversar com o senhor para que o senhor possa nos dar um conselho, que a minha esposa quer separar-me de mim. E como o senhor sabe, nós somos novos convertidos, e eu preciso de uma palavra. E quando eu marquei o horário, né, o dia de conversarmos, e a gente, quando vai para um desafio desse, primeiro a gente intercede, né, pastor? A gente ora, né, para Deus nos dar uma palavra certa e que aquele problema possa ser solucionado, né? E aí era um problema de separação, de divórcio. E aí a gente aprende, né, pela palavra, a defender o casamento. Não é isso? Eu tive a oportunidade de participar, né, da equipe de preleitores de casais aqui no departamento. E a gente pode ter essa experiência através das palestras. E quando começamos a conversar, eu dei uma volta, sabe assim, falando da experiência do meu casamento. Até porque hoje, na época eu tinha acho que uns 28 anos de casado. Hoje eu estou com 33 anos de casado. Praticamente dia 1º de maio, 33 anos de casado. Já tem alguma experiência, né? Já tem, pastor, uma bagagem de experiência. E quando comecei a conversar das dificuldades que já enfrentamos, aí a irmã ficou olhando para mim assim, e ele ficou olhando para mim. Aí depois de uns 20 minutos de conversa, eu disse: sim, irmã, a senhora quer o quê mesmo? Ela disse: não quer separar mais não, pai. Não quero mais não. Depois disso que o senhor falou aí. E ela lembrava disso agora há pouco. Minha filha fez uma postagem do meu aniversário, agora em dezembro, e ela compartilhou isso. Eu disse: eu agradeço a Deus e ao presbítero Elmi, porque Jesus usou ele para salvar meu casamento. A honra e a glória para Jesus, né? Isso é intercessão, né, pastor? É. Todo desafio que a gente vai enfrentar, a gente tem que orar. Tem que orar. Interceder. É porque na proporção que você vai orando, Deus vai iluminando, né? Nós lemos na leitura oficial que olharam para Ele e ficaram iluminados, né? Isso. Na proporção em que nós vamos olhando para Jesus e pedindo a Ele que vá nos orientando, vá nos guiando, Deus vai dando a estratégia e vai nos conduzindo na palavra, e a palavra vai trabalhando nos corações das pessoas através da oração, né? Mesmo assim. É muito importante esse período da intercessão como obreiro na casa do Senhor. Nós somos muito procurados, né? O Senhor me lembrou também um fato que aconteceu comigo. Eu também presbítero, recém-consagrado, ainda é presbítero solteiro, jovem, né? Eu tive o privilégio de servir ao Senhor. E um dia uma irmã, ela chegou para mim e disse assim: Jefferson, minha mãe está muito doente em casa. Aí ela, dá para você ir lá e ungir? Eu digo: vamos lá. Aí quando chegamos lá, ela estava tremendo debaixo do lençol. Ela estava coberta e como que tivesse tendo convulsão. E naquele momento nós oramos e ungimos ela. E na hora quando acabamos de interceder por ela, ela levantou-se, sentou, ela descobriu o que fez. Que calor, que calor, que calor, que fome, ai que fome. Aí sentou-se e já estava curado, já sem problemas, a febre passou, aquela convulsão acabou, e na mesma hora levantou-se para comer, né? Glória a Deus. Em resposta também
a intercessão, né? O senhor pode compartilhar mais alguns exemplos assim de milagres que aconteceu também, como o presbítero intercedendo, ungindo pelos irmãos? Pastor, fomos uma vez a uma casa, uma família veio, estava acontecendo culto na igreja, e ela veio pedir um socorro por uma jovem que estava endemoniada em cima de uma cama, num quarto, né? Estava em cima de uma cama, ficava se contorcendo, mexendo. E quando chegamos lá, que começamos a orar e interceder a Deus, para que Ele viesse repreender aquele demônio que estava sobre aquela jovem, um milagre, né, na oração, e aconteceu. E a gente sai de lá regozijado, como Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Os demônios, eles saíram daquela jovem e a gente pôde sair de lá de cabeça erguida, né? Porque o Senhor operou, não deixou a gente passar por vergonha. O intercessor não passa por vergonha, porque ele crê na oração e crê que Jesus, ele faz o milagre. É muito importante, né, presbítero Elmi, a igreja, ela chamar os obreiros da casa do Senhor, principalmente os presbíteros, para ungir com azeite em nome do Senhor. É muito gratificante e importante, né? O senhor pode compartilhar sobre essa importância dos irmãos convidar o obreiro para estar lá, e ainda se tiver mais alguma experiência para compartilhar, fique à vontade, né? Amém, pastor. A gente fica grato a Deus, pastor, quando vem alguém agradecer, né? Só, olha, o Senhor ungiu, e naquele dia que o Senhor ungiu, eu tive a melhora, tive a cura. A gente fica alegre, pastor, em ver isso acontecer, né? É uma experiência muito forte, porque Deus, ele quando chama, ele se restabiliza, né? Para que venhamos a fazer a obra dele. E uma obra que é vocacionada para o obreiro é essa: ele interceder por alguém que está enfermo, né? Tiago diz isso, né? Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, né? E a oração da fé salvará o doente. Salvará o doente. E se porventura tiver cometido pecado, serão perdoados. São experiências muito fortes que a gente tem na vida né, como obreiro, e interceder por alguém que está enfermo e o Senhor curar. É importante, né? Que coisa importante, né? A gente saber que podemos contar com o socorro vindo dos céus e que Deus deixou esse recurso, né? Para que a gente possa buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Diz o texto sagrado: invocai-o enquanto Ele está perto, né? Mas, presbítero, o senhor lembra assim também de obter vitórias através da intercessão de alguém que fez por sua vida? Porque até agora a gente está falando o senhor intercedendo, mas o senhor lembra de algum fato de pessoas que intercederam, foram movidos por Deus e clamaram, e o senhor estava passando por determinada luta, batalha, e o senhor teve vitória através da intercessão de alguém? O senhor lembra de algum fato que pode compartilhar também conosco nesse momento? Pastor Jefferson, normalmente o obreiro, ele está sempre passando por alguma batalha, né? Alguma luta que enfrenta, e é gratificante quando há momentos assim, mais acirrados, e que alguém olha e diz assim: eu estava orando pelo Senhor de madrugada, sabe, muito obrigado, e eu estava precisando. E às vezes, como hoje, né, na era da internet, a gente recebe muitas mensagens, não é isso? E recentemente eu abri o WhatsApp, e um obreiro, né, um amigo lá do Agreste, um gestor lá, ele mandou uma mensagem para mim. E eu disse: muito obrigado, amigo, eu estava precisando dessa palavra. Porque quando a gente manda uma mensagem para alguém, a gente está intercedendo para aquela pessoa. Não é assim? E eu louvo a Deus porque já me aconteceram muitas coisas
com relação a isso, a essa experiência de alguém dizer assim, Elmi, eu estava orando por você, eu estava orando pela tua família. E eu disse, rapaz, eu estava precisando mesmo. Muito obrigado. Eu me lembro também de um detalhe, pastor. Eu, novo convertido, na época, acho que uns 2 anos de crente, eu tive uma revelação. Eu trabalhava na época, fazendo um policiamento, em frente a uma agência de banco. E naquele período ali, acontecia muitos assaltos. E o Senhor me revelava isso. Que naquele banco ali ia ter um assalto. E que quem estava lá ia ser baleado, os policiais. E com 15 dias depois, fui olhar a escala de serviço e o sargento tinha me tirado do banco. Me colocado em outra escala. E passaram assim, mais 15 dias e aconteceu o assalto do mesmo jeito, pastor. Que interessante. Do mesmo jeito que Deus tinha me revelado. Quando eu escutei a frequência do rádio, disse, meu Deus, Deus me tirou de lá. Graças a Deus que os colegas que foram alvejados escaparam. Pegou, transfixou e não atingiu nenhum órgão vital deles. Graças a Deus que eles escaparam. Mas tem coisas que a gente... Isso é fruto da oração de alguém, por nós, não é? E eu fui alvo disso aí, alvo disso, do livramento de Deus, porque com certeza alguém estava orando por nós. Como é importante, né? Toda vez que você se sentir assim, tocado por Deus para interceder por alguém, pare naquele momento e ore, faça aquela oração, porque certamente alguém está precisando de um socorro da parte do Senhor e Deus deseja que você seja participante, né? Porque o desejo de Deus é que a gente também participe juntamente dos milagres, né? Porque a gente precisa também viver vidas de milagre. E é importante esse momento quando Deus toca no coração da gente para interceder por um obreiro, pela obra do Senhor, pela obra missionária. Quanto livramento Deus tem dado em resposta às orações de irmãos que se levantam pela madrugada e intercedem por aqueles que precisam, né? Vez por outra também os irmãos me encontram e dizem, eu estava orando pelo Senhor, Deus lhe abençoe, estava intercedendo por sua vida. Já houve caso em que uma certa vez eu estava também num culto e senti vontade de interceder por um pastor de outro estado, né? Eu levantei a igreja em oração, oramos por ele e depois de alguns dias ficamos sabendo que ele estava passando por um momento muito difícil e aquele momento foi exatamente a hora em que estava ali intercedendo por ele, né? É muito importante a gente entender que Deus deseja que nós sejamos cooperadores no seu reino, né? E nós somos responsabilizados. O apóstolo Paulo, ele entendia tanto o valor da intercessão de outros por ele, que ele, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 10, quando ele fala das armaduras de Deus, aí no versículo 18, ele vem descrevendo a importância do crente se revestir de toda a armadura de Deus. E a gente vê que no capítulo 6 da carta aos Efésios, o versículo 17, o versículo 18, ele diz assim, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí ele diz assim, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Veja que o apóstolo estava preso, mas ele pedia as orações, certamente ele entendia o valor da intercessão, né? Verdade. O obreiro precisa de que alguém esteja intercedendo por ele para Deus dar livramento. Vez por outra a gente viajando, quando viaja para atender uma escala do pastor, né, para ir a uma determinada cidade, a gente pega muita BR e minha esposa às vezes comigo, ela diz assim,
meu Deus, os pastores, obreiros e até os cantores que são convidados para cantar, passamos por muitos perigos na estrada. Isso. Há muito perigo na estrada e muitas curvas perigosas, muitas ultrapassagens de outros veículos que vêm assim, que muitas vezes jogam a gente para fora da estrada. É mesmo assim. Não é? Às vezes à noite também animais na estrada. É uma batalha, né? O obreiro precisa muito de que alguém esteja intercedendo por eles e também para que Deus guarde, para que Deus livre de livramento, principalmente nas viagens na estrada, né? Na estrada, naquelas estradas ali atendendo às escalas, Isso. o senhor tem visto muita coisa, né? Pastor, parece que o senhor está fazendo aqui uma leitura da minha mente. Eu estava lembrando agora que víamos da cidade de Jucati, o aniversário do ciclo de oração, eu e minha esposa, e mais a direção da comissão lá da cidade de Cachoeirinha. E quando, no retorno, já escuro, né? A BR escura, eu livrei-me de 2 cavalos em poucos metros de distância. Sobretudo ali entre Cachoeirinha e Lajedo, acontecem muitos acidentes com animais. Muitos acidentes com animais. E quando eu cheguei lá, eu já tinha tomado conhecimento, né, desse fato. E como o senhor falou aí, a intercessão pelos obreiros que viajam, né, é muito importante. E interessante porque Deus realmente ele nos guarda. Deus nos guarda. Né? E isso foi uma experiência muito forte. E as irmãs vinham atrás, tomaram um susto enorme pelo reflexo. Eu digo que foi o reflexo, mas eu prefiro entender que foi a mão de Deus. Claro, claro. Não é isso? É a habilidade do motorista, né? Claro. Eu lembro que eu vinha com o senhor e minha esposa lá da cidade de Exu, e o urubu bateu na coluna da S10. Você lembra, Ju? Lembro, sim. Não pegou no para-brisa, pegou na coluna da S10. E não aconteceu nada com o carro, né? O urubu não sei, porque ele caiu para lá, mas pegou na coluna. São experiências que a gente vai vivenciando, né? Que vão vivendo, né? E com certeza tem alguém intercedendo por nós, clamando para que Deus ele possa dar-nos livramentos. É muito importante esse momento de estar intercedendo, principalmente pelos obreiros da casa do Senhor, como também por todos os crentes, claro. E é um momento que Deus ele coloca no coração da gente interceder por uma nação, por um missionário, não é? E esse momento é o momento de a gente parar mesmo e clamar, porque é ali onde Deus ele vai trabalhando. Às vezes Deus dá um sentimento. Uma certa ocasião eu tive uma experiência, quer dizer, são várias vezes que acontece comigo, mas uma me chamou a atenção. Eu ia para a superintendência, no trabalho, e na rua mesmo, vi uma senhora com uma criança na mão, e de repente eu senti desejo de orar por ela. Eu não a conheço, não sei nem quem era. Eu sei que era, não sei se era evangélica, se não era. Eu olhei para ela e disse assim, bom dia. Ela disse, bom dia. A senhora me permite fazer uma oração pela senhora? Eu senti vontade de fazer uma, pois não. E ali mesmo, no meio da rua, ali na calçada, fiz uma oração por ela. E quando eu terminei e disse amém, ela estava com os olhos lacrimejando. E ela olhou para mim com lágrimas nos olhos, disse muito obrigado, Deus abençoe. E ela prosseguiu o caminho. E eu também fui sentido para o trabalho, né? Se vez por outra, Deus toca assim, e a gente para, intercede, e ora, e clama, e glória a Deus, que é um momento muito especial. Aproveito a oportunidade para dizer a você que no trabalho de evangelismo, com o propósito de ganhar Pernambuco para Cristo, nós vamos ter aí uma caminhada evangelística de intercessão, né? Orando pelas casas, nas famílias. Se você ainda não participa deste momento, ingresse aí, seja também um dos participantes para estar intercedendo por famílias, nos lares, nas casas. Deus ele faz milagre através da intercessão. Mas, presbítero Elmir, o que podemos destacar da importância de um intercessor viver uma vida dedicada à oração? Essa é a experiência, né, pastor? A experiência, quando se dedica na oração,
vem um leque assim de importância nesse momento de dedicação, em ver a obra de Deus prosperando, em ver o Senhor salvando almas, em ver o Senhor fazendo crescer o trabalho onde a gente está executando, né, a obra de Deus, e vendo a família também fortalecida, envolvida. Tudo isso aí é um período assim de grandes experiências que nós temos. E eu louvo a Deus, sabe, pastor, porque Deus tem nos vocacionado e nos levado a isso, a viver uma vida de intercessão. Eu me lembro agora que, eu acho que nesse período aí que teve um terremoto lá no Peru, eu disse até ao missionário Levi José, eu disse, eu estava orando pelo Senhor nesses dias aí. Ele disse, Almir, muito obrigado. A gente sempre está conversando. E depois teve esse período lá de terremoto, né? Então, como o senhor falou, né? Quando a gente lembrar de alguém, é bom estar orando, né? Inclusive, quando Deus mostra alguma coisa a gente não pode negligenciar isso. O obreiro, não é isso? A esposa do obreiro que está com ele na obra tem que ser intercessor. E Deus tem tocado no coração da gente para fazer dessa forma. Eu digo sempre lá em Cachoeirinha que Deus tem me despertado, sabe, muito pela madrugada para orar, para que Deus venha ajudar muitos irmãos a ter esse momento também de oração. Nós temos lá um trabalho de um culto matutino, que é um período de oração, né? Temos uma vigília e estamos sempre orando para Deus ajudar e fazer prosperar a obra de Deus. Que Ele possa despertar muita gente, pastor, que está aí no sono da indolência, né? E que possa ser despertado para orar e interceder. É interessante, né? Porque não basta apenas orar, né? Mas dedicar-se a uma vida de oração, né? Porque essa dedicação contínua, constante, se possível ter um horário para estar sós com Deus, reservar um período para ficar ali na presença de Deus, marcar uma hora assim, ou 4 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, ou à noite mesmo, dependendo da sua disponibilidade, mas contanto que reserve pelo menos uma hora na presença do Senhor, 1 a 2 horas ali, se puder passar mais ainda, né? Porque essa dedicação à oração, ela vai deixando o crente mais sensível, mais pertinho de Deus, mais receptível à voz do Espírito Santo, né? O pastor trouxe uma palavra recentemente que às vezes Deus fala rápido, mas se o crente ele vive numa vida de comunhão com Deus, ele capta a mensagem do Senhor rapidamente, porque ele está em sintonia com Deus sempre, né? Quando você está em sintonia com alguém, um pai, o esposo, basta um olhar, né? Você já entende, o olhar já fala muita coisa, né? Basta um gesto e você capta logo por causa da intimidade, né? É verdade. Então, quando o crente ele desfruta de uma intimidade com Deus, basta apenas um flashzinho de Deus assim rapidinho, você já, segura a palavra, já cai na presença de Deus. Basta um sentimento, Deus comunica um sentimento, né? Deus traz uma palavra, envia alguém, um gesto, uma criança, um sorriso. Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras. E aquele que vive numa vida dedicada à oração, ele capta os gestos de Deus. Interessante, né? Que maravilha, né? Mas, presbítero Elmir, nós chegamos assim ao final do nosso programa e o senhor fica à vontade aí para as suas considerações finais, mandar sua saudação, fica à vontade aí. Amém, pastor. Para mim é uma alegria muito grande, como já externei, de estar aqui e mais uma vez com o senhor nesse programa de intercessão e agradecer a Deus pela oportunidade, né, de ter a minha vida, a minha família salva.
a minha família salva, e agradecer pela confiança do nosso amado pastor, né? Nosso pastor presidente, de estar cooperando com ele na obra. E eu louvo a Deus, pastor, porque Deus tem nos dado assim essa oportunidade de podermos estar cooperando, né, com o nosso pastor, auxiliando o pastor André Timóteo, lá no campo de Lajedo, né? Hoje na cidade de Cachoeirinha, junto com a minha família, né, minha esposa e meu filho. E aqui deixamos uma filha, né, meu genro e meus netos aqui no Recife. Estamos lá há 2 anos e 3 meses, cooperando com a obra de Deus e mandando aí a saudação aos irmãos da cidade de Cachoeirinha, das congregações de Vila Cabanas, Vila Sebastião, Sítio Moita do Meio e a congregação Polo, né? A todos os irmãos lá que estão cooperando na obra de Deus. Que bênção, né? Graças a Deus. Nós vamos estar neste momento, presbítero, me intercedendo, orando pelos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração nas redes sociais. Vamos estar intercedendo para que Deus tenha misericórdia, orando também pelos países que estão passando por um momento difícil, né? Como o Chile, né? Está sendo muito assolado também com essa devastação que teve agora recente. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia daqueles que precisam, pelos nossos missionários. Vamos pedir a bênção de Deus. Eu pedi ao Senhor para estar intercedendo, orando pelas famílias, pelos lares, para que Deus tenha misericórdia, pela evangelização, para ganharmos o Pernambuco para Cristo, né? Para que Deus fortaleça a fé dos novos crentes. Só fica à vontade aí para interceder ao Senhor Jesus. Amém, pastor. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus eterno, nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença em nossas vidas, nos ajudado a chegar por este momento, Senhor, continua com tuas mãos, em que estamos aqui concluindo este programa. em nosso favor. Continue abençoando a vida do nosso amado pastor presidente, Sim, meu Deus. pastor Ailton José Alves, a Rede Brasil de Comunicações, abençoando teu servo, pastor Jefferson. Venha abençoar, Senhor, a sua família. Continue abençoando, meu Deus, a cada família. Veja aquele lá que está sendo alvo de tribulações, que o Senhor possa entrar com paz. Ter vitórias. Abençoando, Senhor, os cônjuges, os filhos. Jesus, abençoando a tua obra, Senhor, o Pernambuco para Cristo. Sim, meu Deus. Que muitas almas continuem sendo, Senhor, salvas neste grande projeto, ó Deus, que tu tem colocado no coração do anjo da igreja. Permanece, Senhor, com as tuas mãos de Deus sobre todos nós. Sim, meu Deus. Meu Senhor da glória, veja os missionários, Senhor, os teus servos que estão fazendo a tua obra além fronteiras, Senhor. Glória a Deus. Juntamente com as suas respectivas famílias. Sim, meu Deus. De livramento, Senhor, sabedoria. Chile, Senhor. Senhor, abençoe, Senhor, Sobre aquele país. as nações, ó Deus, que estão sendo alvos da fúria do inimigo, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, neutralizar toda a investida, Senhor, do inimigo. Ajude, meu Deus, a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegamos a mais o final de um programa Intercessão. Agradecemos a sua companhia, a sua presença. Se Deus assim nos permitir, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Deus abençoe a sua família, a sua vida. Agradecemos aqui ao servo de Deus por essa participação aqui conosco, não é? Deus abençoe e recompense com bênção dos céus. Queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.